E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programador Excel VBA e seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Então vamos dar continuidade ao nosso projeto Controle de Almoxarife, onde na aula de hoje vamos estar aprendendo basicamente criar rotina para a edição dos dados, certo? Eu fiquei trazendo esse vídeo como confirmar os dados, mas acredito que mais importante, antes de fazer a confirmação dos dados para a nossa base de dados, seria a gente aprender como editar e como atualizar esses dados dentro do List View, certo? Então vamos fazer a programação do botão editar. Então vamos para o que interessa. Aqui é o nosso formulário, vamos acessar ele, a nossa guia cadastro. Então, conforme eu incluir os dados, certo? Para o nosso List View aqui, eu quero poder editar ele, certo? Então, enquanto eu estiver dentro desse List View aqui, eles não estão confirmados dentro da nossa base de dados, certo? Então, são dados temporários dentro do List View. E enquanto eu não clicar no confirmar, esses dados não serão salvos, perfeito? Então, enquanto esses dados estão aqui dentro do List View, eu posso estar editando e atualizando ou até mesmo excluindo eles, perfeito? Então, vamos aprender, antes de aprender a confirmar os dados, vamos aprender a atualizar, perfeito? Então, vou fechar aqui o form, pressionei Alt mais F11 para ter acesso ao nosso Visual Basic Editor. Caso o seu não apareça da forma que eu estou visualizando aqui, você já bem sabe, pressione Ctrl mais R ou simplesmente clique em exibir Project Explorer, perfeito? Então duplo clique aqui no nosso Form 1, fecha aqui meu Project e vamos dar um duplo clique aqui no nosso botão editar, perfeito? Então vou clicar aqui no nosso botão editar e o que a gente vai fazer aqui, certo? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho antes, deixa eu apagar essa rotina aqui, exibir Project Explorer, usei Form 1, aqui no meu confirmar, propriedades, vou apagar aqui esse 16, certo? Do atualizar também, no caso, vou chamar de atualizar, esse aqui vou chamar de editar, eu tinha feito isso em outro vídeo, porém acabou não ficando salvo, certo? E esse aqui eu vou chamar de btn excluir, eu vou logo salvando aqui, para evitar de eu perder esses dados, perfeito? E esse aqui que eu incluí, está com 16, então deixa eu primeiro pegar o código que está por trás dele. Vou reportar todo o seu código. Form 1. Agora sim eu vou, propriedades, vou apagar esse nome 16, perfeito? Agora sim dou duplo clique novamente no mesmo, e agora sim colo a rotina. Já salvando. Perfeito. Então vamos aqui no nosso botão atualizar, perfeito? Então, perdão, vamos programar o nosso botão editar. Então, pois antes de eu atualizar, primeiramente eu vou precisar editar os dados. Você há de concordar comigo. Então vamos para o que interessa. Eu vou focar aqui nessa aula, na nossa rotina editar. Então, diante de mais tudo, eu vou precisar verificar qual foi o item que eu quero editar, certo? Imagine que eu vou ter vários itens dentro do meu List View e eu vou precisar editar algum item, certo? Então, eu preciso verificar qual foi o item que está selecionado para que eu possa editar, perfeito? Então, para isso, vou criar uma variável, colocamos o nosso DIN aqui, para o VBA entender que eu estou declarando uma variável, e eu dou um nome sugestivo aqui a ela, perfeito? No caso aqui, eu vou chamar ela de X. E vou dizer que ela vai ser do tipo integer, ou seja, vai ser do tipo número inteiro, perfeito? Lembrando que esse x aqui poderia ser um y, poderia ser um w, poderia ser o que você imaginar. E aí, para que eu possa verificar qual foi o item que foi selecionado, a nossa list view lá tem uma checkbox, certo? Cada linha tem uma checkbox, ou seja, quando eu marcar aquela checkboxzinha, eu vou estar podendo editar o item, perfeito? Então, eu vou ter que verificar qual item foi selecionado aquela checkbox. Então, para isso, eu vou usar uma estrutura for, perfeito? For, quer dizer, para a minha variável x, vai iniciar do valor 1, certo? Por que 1? Porque ele vai verificar da primeira linha do list view até a quantidade de itens que tiver nela. Então, eu coloco to, coloco o nome do meu objeto, lst underline cadastro, que é o nome do meu list view, ponto list itens, ponto count, ou seja, a minha variável vai iniciar de 1 e vai até a quantidade de itens que tiver no meu list view, perfeito? Enquanto ele tiver itens lá,
Ele vai fazendo um loop. E eu vou fazer o que? Enquanto ele faz essa varredura, eu vou verificar qual item foi marcado, certo? Reforçando que eu só vou poder marcar um item de cada vez. Então, if, a nossa estrutura if, que quer dizer se o que? Se, vou colocar aqui o meu mi para facilitar a minha administração, mi.lst cadastro, ponto list itens, ponto item, e eu vou verificar o item, certo? O item x, que é uma variável, certo? Eu não sei qual é o item que está marcado, por isso que é uma variável, ponto checked, ou seja, eu estou verificando qual é o item que está marcado na checkbox, certo? E coloco o nosso tempo. Então ele vai verificar qual item está marcado e quando ele achar esse item marcado, ele vai executar alguma ação, certo? Qual vai ser a ação que ele vai executar? Eu quero explicar antes de tudo para vocês o seguinte, ó. Vou voltar aqui, exibir Project Explorer, usei Form 1. Vamos executar aqui nosso objeto. Observe que o backcolo desses objetos, ele tem um backcolo branco, certo? Que é a cor de fundo. Quando eu marcar um dos meus itens aqui, ele vai jogar a linha que estiver marcada, certo? Para dentro desses test box, perfeito? Test box e como box. Para que eu possa visualmente entender que são dados editáveis, certo? Eu vou colocar uma cor de fundo nesses objetos com uma outra cor, certo? Por exemplo, amarelo. Só para que fique visualmente ao meu usuário que eu estou editando dados, certo? Não que eu estou incluindo novos dados, mas sim editando, perfeito? Compreendido isso? Então eu vou fechar aqui Visual Basic. Vou pegar o meu Useiform 1, certo? O backcolo deles, ó. Se eu clicar, por exemplo, nesse objeto, propriedades, a propriedade backcolo branca é representada por essa informaçãozinha aqui, certo? Como eu não sei decorado, obviamente, são vários caracteres, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, selecionar minha paleta de cores e escolher uma cor que eu desejo copiar a sua codificação dela, certo? Por exemplo, deixa eu pegar essa daqui. Pronto. Vou pegar essa daqui mesmo, certo? Esse meio amarelo salmão. Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, perfeito? Vou novamente botar branco. Acho que vocês estão me compreendendo aqui, certo? Só largar aqui um pouquinho nossos objetos. Então, quando eu editar um dado, ele vai lançar os dados de volta da linha correspondente aos objetos e vai deixar uma cor de fundo com aquela corzinha meio amarelada, certo? Para que visualmente o meu usuário entenda que eu estou editando dados, certo? Então, vou clicar novamente aqui no meu botão editar. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar os meus objetos. Quais são os objetos que eu tenho lá? O meu mi.txt underline id ponto backcolo dele, certo? Que é aquela cor de fundo, vai receber essa cor que eu acabei de copiar, ó. Perfeito? Observe que quando eu colei, o VBA ocultou alguns caracteres, mas ele entende que aqui é um amarelo, certo? Aquele amarelo meio salmão. O meu outro objeto vai ser o meu mi.cmb conta patrimonial ponto backcolo igual novamente a essa propriedadezinha aqui, certo? Para facilitar melhor ainda, vou copiar até aqui, ó. Ctrl C. Depois vou usar essa mesma prática para todos os outros objetos. Meu mi.txt underline número. Deixa eu verificar aqui. Número bem. E agora colo. Backcolo igual. Perfeito, certo? Então agora eu vou ter só o trabalho de informar qual é o objeto e já colo o backcolo igual essa designaçãozinha que a gente está visualizando aqui, certo? Então eu vou fazer isso para todos os objetos. O nosso próximo aqui vai ser o meu mi.txt underline descrição. Deixa eu verificar aqui. Não a data de descrição, mas sim descrição. Ponto backcolo, perfeito? O próximo vai ser o meu mi.txt. Deixa eu ver se é txt mesmo. Situação. Colo novamente aquela linha de comando. O próximo vai ser o meu mi.cmb espécie. O próximo mi.txt underline data aquisição. O próximo meu mi.txt
Depois da data de aquisição, o txt underline c centro de custos. O próximo, meu mi.txt underline valor imobilizado. O próximo é o mi.txt underline valor imobilizado, e o outro é o valor líquido, certo? E por último, o meu mi.cmb localização. Perfeito? Então, quando ele encontrar o item que está marcado, ele vai mudar a cor de fundo desses objetos aqui, certo? E claro, ele vai retornar os dados correspondentes a cada coluna ao objeto específico. Então, eu vou comentar aqui, ó, botar um comentário, retorna valor para as text box e combo box correspondentes. Perfeito? Lembre-se que o que estiver em verde, o VBA não processa como uma linha de comando, certo? Ele ignora e ele entende que é um comentário. Então, meus objetos vão ser esses daqui, ó, certo? Então, para ser mais breve, eu vou copiar, certo? Eu vou estar copiando esses objetos. Vou copiar esses objetos aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui. E claro, eu vou ter que mudar aqui do back call em diante, certo? Então, aqui no caso, vou colocar propriedade.text e ele vai ser igual aqui, certo? Então, esse objeto vai ser igual aqui. O meu txt vai receber o meu mi.lst cadastro .list itens. Perfeito? Ponto item. Abro parênteses e formo que vai ser o meu item X, certo? Ou seja, a minha primeira coluna do list view, que é a coluna 0, que está armazenando aquele ID que só vale para o meu list view, certo? Vai estar repassando este valor para o meu objeto txt, perfeito? Eu vou fazer essa mesma prática para os demais, certo? Então, vou copiar o seguinte. Vou copiar até aqui, ó, daqui até aqui, pois é a mesma estrutura para os demais. E claro, eu só tenho um item, certo? Para que vocês entendam, o list view tem item e subitem, certo? O item é a primeira coluna, os subitens é a partir da segunda coluna do list view, certo? Então, por isso que aqui vai ser subitem, ó. Vou colar aqui e aqui vou acrescentar ponto subitens, e aí eu informo o subitem que eu quero repassar o valor, o meu subitem 1, perfeito? Então, entendido isso, ó, vou copiar até aqui agora, só fechar aqui para ficar melhor para vocês, certo? E vou alterar aqui também, ó, vou alterar aqui, vou alterar isso para todos os demais, certo? Então, para ser até mais breve, vou fazer o seguinte, vou dar o Ctrl L aqui, ou seja, ele vai localizar essa estrutura aqui, até aqui, certo? Vou substituir pelo quê? Substituir pelo texto que eu colocar aqui dentro, ó. Substituir todas, substituiu, certo? Acredito eu que eu não estou sendo tão rápido, perfeito? Então, obviamente, o meu trabalho agora é só informar a coluna correspondente, ó. Aqui é a minha segunda coluna do list view, já que a primeira coluna tem o valor de 0, a segunda coluna tem o valor de 1, certo? Por isso que aqui é o valor 1. Aqui vai ser o 2, aqui o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, certo? Como eu coloquei os objetos na ordem, certo? Conforme eles estão dispostos lá no meu formulário, então as minhas colunas são correspondentes à ordem que estão meus objetos. Então, por isso que estão tudo na ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eles não estivessem na mesma ordem de colunas, com a ordem dos objetos lá na sequência que eu atribuo os dados, obviamente eu mudaria aqui a sequência, certo? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou fechar minha estrutura em if, que foi aberta aqui, ó, perfeito? E vou colocar o nosso next variável x, certo? Lembrando que esse x aqui, dentro dessa variável next, após ela, não é obrigatório, certo? Mas aconselho que você coloque, principalmente quando você começa a trabalhar com vários next alinhados, certo? Para que você entenda que next pertence ao comando for, perfeito? Nesse caso aqui só tem um next, então digo a você que não seria tão obrigatório você colocar, certo? Se eu também não colocar, ele não dá erro, tudo bem? Mas questão aqui de boas práticas.
Perfeito? E quando eu editar esse dado, eu vou querer habilitar o meu botão atualizar, certo? O meu botão atualizar lá, nesse momento, se vocês verem, ó, vamos executar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O meu botão editar e o excluir estão com enable, certo? Desativado, ó, estão com false. Tanto é que o atualizar também está false, certo? Quando eu clicar no meu objeto aqui, quando eu verificar qual é o item que está marcado, certo? Eu vou ter que habilitar o excluir, o editar e o atualizar, certo? Para que eu possa estar fazendo alguma ação, certo? Então eu vou fechar aqui. E o que é que eu vou fazer aqui, no caso? Vejamos aqui. Na realidade que já está pronta a nossa rotina, certo? No caso aqui, o que eu vou fazer é simplesmente só habilitar o meu mi.btn atualizar .enable igual a true. Não sei se vocês estão me compreendendo, mas quando eu clicar lá no item, certo? Quando eu marcar o item que eu desejo marcar, perfeito? Ele vai habilitar o botão atualizar, porque o botão atualizar ele só vai estar habilitado quando eu editar o dado, certo? Enquanto eu não editar, eu não vou estar atualizando o registro. Você há de concordar comigo, certo? Então vamos fazer o seguinte, certo? Primeiramente eu vou só executar aqui para que vocês entendam a lógica do que eu quero passar para vocês, certo? Vou clicar aqui no meu cadastro, vou colocar um cadastro qualquer, certo? Conta patrimonial, vou botar aqui, por exemplo, máquinas. Número do bem, botar um número de bem qualquer aqui. Descrição, uma descrição qualquer. Situação aqui em aberto, por exemplo. Espécie, vou botar dados quaisquer aqui só para ilustrar o que eu quero passar para vocês, certo? Perfeito. 23/12. Tá aqui também, 2018. Centro de custo, número qualquer aqui. Valor imobilizado e o valor líquido. E a localização aqui eu botar sala. Perfeito? Vou clicar aqui no incluir. E vou clicar novamente aqui, certo? Vou só mudar aqui máquinas, botar aqui EPIs e vou clicar no incluir. E o que eu estava querendo dizer é o seguinte para vocês, ó. Observe que eu tenho dois itens selecionados, certo? Vou mostrar aqui para vocês o item 1 e o item 2. Obviamente, toda vez que eu incluir, esses campos aqui é para serem, certo, limpos. Perfeito? Como eu ainda não limpei eles, estou aproveitando as mesmas informações e incluindo novos dados, ó. Tudo bem? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Nesse momento, eu consigo marcar vários itens, ó. Certo? Como eu vou estar editando o item, eu não posso marcar vários itens e clicar no editar, certo? Pois o programa não vai entender qual o item deve ser editado. Então, para isso, eu tenho que criar uma estrutura para evitar de eu marcar mais de um item. Perfeito? E conforme eu observo o que acontece aqui, ó. Eu estou com esse item selecionado e marco esse. Perfeito? Quando eu clicar no editar, o programa não vai entender muito bem, certo? Na realidade, o programa vai entender, mas o usuário do sistema não vai entender o que é que está sendo editado, certo? Porque na nossa estrutura, o que ele vai editar é o item marcado, não o item selecionado, certo? Então, o correto é que tanto eu edite, tanto eu marque aqui, como ele já selecione o item que eu estou marcando, perfeito? Não aconteça isso que está acontecendo aqui, ó. Que eu marco o item e ele está selecionado outro item, certo? Então, também vamos fazer um ajuste para que isso não aconteça. Perfeito? Então, resumindo, vamos fazer uma verificação para ver qual item está marcado. Só podemos marcar um item de cada vez. E vamos prevenir de não acontecer o que eu estou visualizando agora em tela, ó. Um item selecionado, porém é o outro que está marcado, certo? O nosso programa só vai editar o item que estiver marcado, ó. Perfeito? Como é que a gente faz isso? Vamos lá ver se a gente conclui nesse vídeo ainda. Vou fechar aqui, Visual Basic. Eu estou dentro da rotina do BTN editar, certo? Só que agora eu vou mudar de evento e de objeto. O BTN editar já está feita a programação.
Quando a gente for testar ele, só aí sim a gente vai ver se está todo programado de forma correta, certo? Então vou mudar aqui para o meu objeto aqui, no caso o LST cadastro. Deixa eu verificar aqui se eu localizo aqui de forma mais rápida. LST cadastro. Ele carregou aqui a principal função do LST cadastro, o nosso list view, e vou mudar aqui para o evento item check, certo? Ou seja, o item que foi marcado, perfeito? Vou apagar esse evento aqui acima e vamos dar espaçamento aqui só para que a gente foque só nesse código em tela, perfeito? Então aqui eu vou verificar qual item foi selecionado, ou seja, o item marcado, perfeito? Como é que eu faço isso? A gente criou uma variável x, certo? Naquele momento. Eu vou mudar aqui de nome de variável, só para que vocês entendam na prática que eu posso dar qualquer nome à variável, certo? Eu poderia aqui repetir a mesma variável, certo? Como eu posso colocar outro nome. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, variável i. E ela vai ser do tipo integer novamente, perfeito? Ou seja, do tipo número inteiro. Como eu vou fazer a contagem de linhas, ela vai armazenar o número de linhas, eu preciso que ela seja numérica e seja do tipo inteira, perfeito? E agora eu faço o seguinte, ó. Eu vou dizer para o meu item check que o seguinte, ó, meu mi.lst cadastro .list itens, abro parênteses, certo? E aí eu vou dizer o que? O meu item ponto index, ou seja, o item lá, certo? O número do item, o que? Ponto select igual a true, perfeito? Ou seja, vou colocar um comentário aqui, seleciona o item marcado. Vamos ver o que acontece aqui se eu executar nesse momento, certo? No caso aqui eu teria que ter o trabalho só de incluir um dado, certo? Então eu vou botar informações quaisquer aqui, só para que a gente verifique aqui o que vai acontecer, ó. Vou clicar aqui no incluir, vou clicar aqui no incluir novamente. Deixa eu verificar aqui, por exemplo. Observe que quando eu marco agora, ó, ele já selecionou o item inteiro, certo? Porém, observe que ele ainda está permitindo que eu marque mais de um item ao mesmo tempo. Mas a primeira linha de comando que eu coloquei lá, se vocês bem lembram, quando eu clicava no item, certo? Ele selecionava, porém não marcava, certo? Deixa eu desmarcar aqui, ó. Observe que quando eu clico no item, nada acontece. Porém, quando eu marco, ó, ele já marca e seleciona o item, certo? Ele não permite que aconteça o que está aqui, ó. Eu estou com esse item selecionado, porém não está marcado. Mas se eu marcar ele, observe que quando eu marco, ó, ele já seleciona, ó, certo? Perfeito? Então agora a gente vai inibir de eu marcar mais de um item ao mesmo tempo, certo? Como eu disse para vocês, o botão editar só vai editar o item que estiver marcado. E eu só posso marcar um item. Perfeito? Então eu vou fechar aqui. O que a gente faz agora? Vamos verificar a quantidade de itens que eu tenho no meu list view e verificar qual item foi marcado, certo? Então como é que eu faço isso? Novamente utilizo a estrutura for, que quer dizer para minha variável i igual a 1, ou seja, vai iniciar o valor 1 e vai até to meu mi.lst cadastro.list itens.count. Lembre-se que eu poderia estar utilizando a estrutura o end aqui, e onde tivesse esse LST cadastro, eu estaria digitando o menos possível, certo? Então aí vai do que vocês quiserem, perfeito? Em outras palavras, eu posso fazer isso aqui, ó, it mi.lst cadastro e apagar isso aqui, ó, certo? Perfeito? Eu estou ensinando uma forma, mas conforme já fiz inúmeros vídeos, você vai aí assimilando a sua forma mais fácil possível, certo? Então é o seguinte, entendido isso, eu vou fazer a minha contagem dos itens e agora eu vou fazer uma verificação para verificar qual item foi marcado, certo? Então eu coloco o nosso comando if list itens, coloco a minha variável i, certo? Eu vou estar verificando a minha variável i ponto select igual a true, ou seja, estou verificando qual está selecionada. Então meu ponto list itens ponto item
verifico novamente a minha variável i, certo? Lembrando que essa variável i, observe que ela inicializa do valor 1, porém ela vai mudar de valor conforme a quantidade de itens que tiver no list view, certo? Item i, ponto checkout igual a true, perfeito? E aí é o seguinte, o item que tiver selecionado, certo? Aqui eu estou verificando, aqui eu estou fazendo a contagem dos itens. Aqui eu estou verificando o item que está selecionado. E aqui eu estou marcando o item selecionado, certo? E quando ele estiver marcado, ele vai me habilitar aqueles meus botões que estão desabilitados, certo? Por padrão, o meu botão editar, o botão atualizar, o botão excluir, vem com o seu enable desativado, certo? Vem com o seu enable com valor false. Porém, quando eu selecionar uma linha do meu list view e marcar ela, ele vai habilitar esses botões que eu vou poder editar, atualizar, excluir, e vai desabilitar o botão cadastrar, que é o nosso botão confirmar, e o nosso botão incluir, certo? Então, quando eu tiver com o item marcado, eu não vou poder nem mais confirmar e nem mais incluir, certo? Enquanto eu não decidir o que eu vou querer fazer do registro, perfeito? Obviamente, depois que ele tiver desmarcado, ele novamente habilita o incluir, habilita o confirmar e desabilita o atualizar, o editar e o excluir, perfeito? Então, vou colocar aqui meus objetos, meu mi.btn, meu btn, underline, perdão, btn, underline, excluir, ponto enable, igual a true, ou seja, vai estar habilitado, certo? Vou copiar até aqui, para ser mais breve, meu mi.btn, editar, ponto enable, igual a true. E o próximo vai ser o meu mi.btn, underline, confirmar, ponto enable, igual a true, não, false, certo? Então, se ele tiver marcado o item, ele vai desabilitar o confirmar. E a mesma coisa vai servir para o meu btn, underline, incluir, ponto enable, igual a false, certo? Enquanto eu estiver um dado, possivelmente editando, eu vou desabilitar o confirmar e o incluir, perfeito? Se não, se ele não estiver marcado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu ponto .lst, list itens, ponto item, coloco a minha variável i, que está verificando o valor, certo? Está capturando o valor do item selecionado, ponto checkout, igual a false, ou seja, vai estar desmarcando, perfeito? End if, para fechar nossa estrutura if, e o nosso comando next i, certo? Para fechar nossa estrutura for, perfeito? Acredito eu que esse comando é um pouco mais complicado, certo? Acredito eu que vocês vão precisar dar uma olhadinha, dar uma pausada, caso esteja se atrapalhando, perfeito? Só copiar essa estrutura aqui. Vamos testar agora para ver se está tudo certo. Basta você pressionar F5 para executar o seu formulário, certo? Eu não vou executar aqui o F5 porque senão pode acabar acontecendo eu interromper o meu vídeo, beleza? Então pressione F5 ou simplesmente clique aí na setinha verde para executar o seu formulário, beleza? Então vamos lá fazer um teste. Observe que o meu excluir, editar e atualizar, por padrão, ele inicializa com enable igual a false, certo? Vou só fechar aqui o form, Visual Basic, exibir Project Explorer, usei form 1, certo? Então, tanto esse objeto como este e esse, se eu clicar com o botão direito sobre ele, propriedades, o seu enable está como false, certo? Então, ele já inicializa com o seu enable como false. O incluir e o confirmar está com o enable igual a true, certo? Então, vamos executar aqui novamente, cadastro, e aí eu vou colocar alguns valores, certo? Por exemplo, aqui, máquinas, número de bem, um número qualquer, descrição, martelo, situação em aberto, espécie em dinheiro, certo? Não tem nada a ver lá com a minha base de dados, apenas para que a gente ilustre aqui. 23/12/2018, centro de custo, valor imobilizado,
e o valor líquido. Perfeito? Vamos dar uma localização aqui. Vou clicar no incluir, incluir, perfeito? Vou mudar aqui só a conta patrimonial e o objeto aqui, o número do bem, perfeito? Só para ilustrar aqui melhor. E aqui botar, por exemplo, alicate. Vou clicar no incluir, incluiu. Fazer só mais um terceiro item aqui, por exemplo, espátula. Mudar aqui o item, a conta patrimonial, botar aqui escritório, por exemplo, certo? Vou clicar no incluir. Então o que acontece aqui? Vamos lá. Vou selecionar esse item aqui, certo? Posso selecionar esse ou esse, certo? Lembre-se que eu só posso marcar um de cada vez. Vou tentar marcar esse. O objeto é obrigatório. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Ah, sim. Deixei um Ozinho aqui. Vou executar novamente. Observe que ele marcou o item, perfeito? Se eu clicar nesse, observe que ele já marcou esse. Se eu vir aqui e marcar esse, observe que ele já marcou, certo? Então, aonde eu clicar aqui, ó, eu só posso marcar um de cada vez, ó. Perfeito? Observe que ele já habilitou o excluir e o editar, certo? O atualização vai estar habilitado quando eu clicar no edital. Certo? Eu só posso atualizar um dado que esteja editável. Obviamente, vocês não estão reparando muita diferença porque eu não fiz a limpeza desses objetos, certo? Que toda vez que eu incluir um objeto, já é para que ele limpe esses objetos aqui, certo? Mas se eu clicar aqui, por exemplo, a gente está visualizando aqui o escritório e eu estou marcado com o alicate. Se eu clicar no edital, ele lançou os dados do alicate, ó, e deixou aquela cor de fundo, ó. Observe, com aquele amarelo meu salmão, certo? Se eu vir em outro item, por exemplo, máquinas, e clicar no editar, agora editou foi o item máquinas, ó. Perfeito? Obviamente eu não tenho a rotina para o atualizar e nem para o excluir ainda, ó. Mas observe que o incluir e o confirmar está desabilitado. Por quê? Porque enquanto eu estiver editando um dado, eu não vou poder nem confirmar nem incluir, certo? Porque se eu clicasse no incluir, obviamente ele ia incluir novamente um dado repetido. Coisa que eu não quero. E eu não quero confirmar algo que eu esteja editando, certo? Então por isso foi desabilitado o incluir e o confirmar. O atualizar só é habilitado quando o editar é acionado, certo? Quando eu edito, eu posso estar atualizando ou excluindo o item, perfeito? Então foi isso, essa aula já se estendeu um pouco. Na próxima aula a gente faz a programação para o atualizar e se tudo der certo a gente faz também para o excluir na mesma aula, perfeito? E claro, o confirmar fica para uma próxima videoaula, certo? Então deixe o seu gostei, peço aí que use o campo comentários para me dizer o que está achando da nossa série de vídeos. Agradeço aí a todos que têm comentado, certo? E marque aquele seu amigo que quer aprender a programar nas publicações aí do canal, beleza? Até a próxima. Falou!